Olá, muito boa tarde a todos. Deveria ser boa noite e com isso começo com um pedido de desculpas por não dar a aula presencialmente ou tão presencialmente quanto nos tempos atuais conseguimos dar as aulas. Eu deveria estar a dar-vos esta aula hoje às 8 horas, infelizmente por causa de uma série de circunstâncias pessoais não consigo, e em vez de causar aqui embaraço na programação do curso, que creio que possa ser pior para vós, a solução que encontrei com o acordo naturalmente da organização é enviar-vos a aula gravada, completada por, naturalmente, a possibilidade de me enviarem quaisquer questões que tenham por e-mail, que terei o maior gosto em responder. Penso que podem evidentemente enviar para o e-mail da faculdade, mas posso dar-vos o meu Gmail, que acaba por ser mais fácil para mim aceder. a.perestrelo.oliveira@gmail.com. Já vos dei uma aula neste curso, portanto, apesar de tudo, tenho o benefício de já vos conhecer. Na altura falámos sobre o governo dos grupos de sociedades, que era já esse um tema de cruzamento entre o direito societário e o direito bancário. Na altura tivemos a ver as especificidades da corporate governance no caso dos grupos e dos grupos bancários muito em particular, muito claramente um tema de cruzamento de duas áreas. Hoje temos um outro tema que cruza as duas áreas, mas enfim, eu reconheço que acaba a ser um tema um bocadinho mais societário, em que o bancário é no fundo o contexto que faz surgir aqui algumas metamorfoses do direito societário, mas também por isso é um tema interessante. Portanto, hoje vamos falar dos bancos como credores controladores. É um tema que costuma, enfim, não necessariamente nestas pós-graduações, mas é um tema que costuma despertar algum entusiasmo, porque de facto demonstra aqui alguma mudança daquilo que é o paradigma normal da relação entre financiador e sociedades, porque afinal de contas é isto que está em causa. Basicamente, quando nós perguntamos se os bancos podem surgir como credores controladores, estamos no fundo a perguntar se os bancos, e quando eu digo os bancos estou a tomar a parte como toda, os bancos e outros mutuários, em virtude das condições que conseguem apor nos contratos, pela posição em que se encontram, podem obter poder de influência sobre a sociedade e eventualmente poderes de influência paralelos àqueles de que dispõe o acionista controlador. No fundo o que eu quero perceber é se a partir daquele contrato se gera um poder tal para os financiadores, gera um poder tal para os titulares aqui da posição que acaba por ser uma posição de poder, e já vamos ver porquê, não só pela disponibilidade do dinheiro, mas pelas circunstâncias em que tipicamente se encontram as empresas, e portanto conseguem obter uma influência muito particular a ponto de porventura surgir uma situação de controle. E portanto quando eu falo em credores controladores, quando eu falo em controle, é lógico que a primeira pergunta é o que é o controle. Controle é uma expressão que nós usamos a miúdo, aqui, ali, no direito societário, fora dele, tem muitas definições possíveis, mas na nossa lei, na lei societária, que é aquilo que agora nos interessa, o controlo não aparece assim, tal como não aparece, se não estou em erro, no próprio regime. O controlo aparece designado com uma designação com um termo equivalente, que é o de domínio, e vocês lembrar-se-ão de eu vos ter falado das relações de domínio, que estão, aliás, no artigo 486 do Código Civil, no Código das Sociedades Comerciais. Na altura falei-vos deste artigo 486, porque estávamos a falar das modalidades de coligações societárias, para perceber que relações é que existem entre as diversas sociedades, no contexto daquilo que se costuma chamar genericamente um grupo de sociedades. Hoje o que é que importa? Perceber que esta ideia de controlo está associada à ideia de influência dominante. Isto provavelmente está-vos a fazer lembrar alguma coisa. O que é isto da influência dominante? É o poder de determinar as decisões que são tomadas pela administração de uma sociedade. Alguém tem um poder de influência dominante sobre outra sociedade, se tiver o poder de determinar as decisões que a sua administração vai tomar. Portanto, o órgão da administração, em princípio, é competente para decidir como vai gerir os negócios societários, seguindo o melhor interesse da sua sociedade. Quando, todavia, existe uma situação de controlo, este órgão societário está maniatado na sua liberdade de escolha, se quiserem, e acaba por optar por seguir o rumo que lhe é determinado por outra, que é alguém que não está dentro da administração, mas que é quase como se estivesse. Na prática podemos dizer que é um insider. Normalmente, nós quando pensamos
em controle, quando pensamos em domínio, e é isso que está no 486, estamos a pensar no controle de um sócio, de uma sociedade que tem uma participação no capital, de alguém que celebrou um acordo parasocial com outra e, portanto, consegue assim controlar uma maioria dos votos, alguém que tem o poder de nomear ou destituir a maioria dos membros da administração ou do Conselho Fiscal. Então, temos aqui um conjunto de indícios que aparecem no artigo 416 que se reportam a sujeitos que estão na sociedade, lá dentro, não é? São insiders, por definição, naquela contraposição clássica entre insiders e outsiders. E, efetivamente, isto é verdade para efeitos do artigo 486. Há acordo na doutrina e há acordo na jurisprudência, há acordos muito claros a dizer isso. Aquilo que importa para efeitos do Código das Sociedades Comerciais, para nós dizermos que há uma relação de domínio entre duas sociedades, é aquilo que costumam chamar a influência justiciatariamente organizada. Organizada de acordo com esquemas de direito societário. O que é que são esquemas de direito societário? Por exemplo, a detenção de participações sociais, por exemplo, a detenção de direitos de voto, por exemplo, acordos de voto, em acordos parasociais à margem do contrato de sociedade, direitos especiais, em todos esquemas próprios do direito societário, não é? É um controle verdadeiramente jus-societário. E depois, ao lado deste controle jus-societário, nós podemos ter uma outra realidade, que é o chamado controlo económico. O controlo económico não releva para efeitos do 486, pelo menos em princípio, mas não significa que seja irrelevante. O controlo económico pode provir de vários contratos, entre os quais, e é aquilo que nos reúne aqui hoje, enfim, desculpem, deveria reunir aqui se eu pudesse estar presente, mas é como se estivesse, embora com umas horas de avanço, é aquilo que aqui na escola das crianças chamam uma aula assíncrona, não é? E mais uma vez, como eu pedi desculpas. O chamado controle económico estava a dizer, não releva para efeitos do artigo 486, mas releva para muita coisa. E um dos exemplos típicos é precisamente o dos contratos de financiamento, que contêm cláusulas que atribuem ao financiador poderes muito fortes de ingerência na empresa. Poderes que podemos considerar paralelos aos que um acionista controlador é capaz de ter, embora através de meios completamente diferentes. Não estamos a falar daqueles meios do 416, estamos a falar de outros, mas não quer dizer que seja um controle em termos de intensidade menor, é um controle diferente, mas não é de intensidade inferior. E, portanto, o que nós temos é uma situação em que há um financiador que é capaz de exercer uma influência dominante sobre a sociedade, o que faz surgir aqui um fenómeno que tem sido explicado da seguinte maneira: nós estamos a dissipar as fronteiras tradicionais entre aquilo que é financiamento externo e financiamento interno. Se nós temos alguém que tem um poder de influência sobre a sociedade, o financiamento desse alguém já não é um financiamento por um normal outsider, por um credor exterior à sociedade, passa a ser um financiamento, na prática, por um insider. E por isso é que é tão importante construir ao lado de uma corporate governance interna, uma corporate governance externa, que inclui estes sujeitos que, afinal de contas, têm uma influência tão grande, ou muitas vezes maior, na estrutura societária do que os tradicionais agentes que estão lá dentro da sociedade. Por isso, temos aqui um problema que, não sendo exclusivo, se quiserem, dos contratos de financiamento, é sentido nesta área com muita intensidade. Óbvio que há outros exemplos, mas, e particularmente no cenário em que nos encontramos de pandemia e, enfim, para sermos otimistas, de pós-pandemia, é especialmente, enfim, se quiserem, provável que vão surgir cenários em que a debilidade das empresas as coloca em situação de terem interesse ou terem necessidade de aceitar cláusulas contratuais que em condições normais elas não aceitariam, porque estamos a falar de financiamentos que se calhar sem essas cláusulas não seriam concedidos, mas já lá vamos. Agora, eu não ignoro que estas situações de controle económico não existem só perante contratos de financiamento. Há muitos outros exemplos. Um exemplo clássico é o dos chamados, dos vossos conhecidos de todos, contratos de franquia ou de franchising. É normal nós encontrarmos problemas de controle económico equiparáveis em situações em que há um contrato normal, enfim, permitido pelos ordenamentos jurídicos, mesmo que não expressamente regulado, um contrato que ensina nada de especial, mas que
tem características tais e estabelece uma relação com características tais que é muito provável, possível, o financiador, o franqueador, desculpem, adquirir um poder de influência muito grande sobre o franqueado. E aqui é que nos surge o contrato de franquia como um dos exemplos possíveis de situações em que aparecem casos de controle económico. Dou-vos um exemplo prático que aconteceu nos Estados Unidos, enfim, agora sem grande pormenor, até porque eu próprio já não me recordo exatamente os contornos do caso, mas aquilo que interessa para nós é uma situação que aconteceu nos Estados Unidos com a cadeia de hotéis Holiday Inn. Nos Estados Unidos nós não temos uma regulamentação parecida com a lei portuguesa, não temos nada que diga que a sociedade-mãe num grupo, por exemplo, é responsável pela sociedade-filha, mas alguma jurisprudência tem construído essa solução, porque basicamente diz que se uma sociedade tiver 100% do capital social da outra, por exemplo, trata como tendo um poder tal que faz com que ela deva responder pelas dívidas da sociedade-filha. Então, é uma situação que aparece na jurisprudência associada à titularidade de 100% do capital social, mas o que acontecia neste exemplo é que a cadeia de hotéis Holiday Inn tinha uma empresa-mãe, uma casa-mãe, se quiserem, e depois tem uma série de outras empresas. Tem empresas que são filiais, no sentido normal da palavra, ou seja, empresas em que a Holiday Inn tinha, penso que até uma percentagem totalitária do capital social, tinha a totalidade do capital social, mas simultaneamente tínhamos uma ou mais empresas que operavam exatamente da mesma maneira que estas filiais, mas ao abrigo de contratos de franquia. Ou seja, não havia uma participação da empresa-mãe no capital, não havia, muito longe disso, uma participação sequer totalitária, naturalmente, que havia apenas um contrato, uma relação contratual. Era diferente na prática o comportamento da sociedade-mãe, da Holiday Inn, para com as suas dependentes titulares, que é titular de 100% de capital social, e em relação com o franqueado? Não, o comportamento era exatamente igual. E por causa disso, o Tribunal entendeu que deveria tratar da mesma maneira as dívidas contraídas por este franqueado e que deveria ser tutelado da mesma maneira o terceiro que contratou com este franqueado, por confronto com o terceiro que contratou com uma empresa detida a 100%. Porquê? Porque nós não conseguimos distinguir, o terceiro não consegue distinguir, não tem de conseguir distinguir a essência da franquia, exatamente essa, é não conseguir distinguir, se associado a isso tivermos poderes de ingerência na esfera jurídica do franqueado que ultrapassam em muito aquilo que é o normal contrato de franquia, que já são uma ingerência na gestão a ponto de ele surgir como um controlador, o Tribunal entendeu que devia tratá-lo como um verdadeiro controlador para efeitos de lhe impor a responsabilidade, quase que considerando que é como se a dívida tivesse sido contraída por ele. Isto é só um exemplo para demonstrar que o problema que se coloca não é exclusivo dos contratos de financiamento, mas como calculam na área do financiamento há um potencial de situações práticas que acabam por levar ao aparecimento de situações de casos de controle. E é precisamente nesta área dos contratos de financiamento que se tem inclusivamente considerado a possibilidade, enfim, isto é um tema que é estudado em muitos ordenamentos jurídicos, mas muito particularmente nos Estados Unidos e na Alemanha, e tem-se admitido a hipótese de tratar estes financiadores, em caso de ingerência, por assim dizer, excessiva na esfera jurídica dos financiados, como administradores de facto da sociedade devedora. E, portanto, ao qualificar como administrador de facto, a vantagem seria impor os deveres próprios dos administradores a estes credores e responsabilizá-los em caso de violação do dever. Na maior parte dos casos, eu julgo, em minha opinião, já desenvolvi isso por escrito, na maior parte dos casos, a meu ver, não se pode seguir essa via. Agora, a tradicional distinção entre financiadores, proprietários, ou seja, acionistas e não proprietários da empresa, perde efetivamente razão de ser. E, portanto, eu deixo de poder afirmar que os financiadores que são proprietários têm o controle da empresa, ao passo que os não proprietários não têm o controle da empresa, como fazia tradicionalmente. Eu não posso, deixo de poder separar aquilo que são os financiadores silenciosos, passivos, exteriores à sociedade, aquilo que são os financiadores que estão lá dentro, aquela separação tradicional. E por isso eu tenho, seja ou não através da via dos administradores de facto, eu tenho de encontrar mecanismos de responsabilização dos credores controladores. E é nesta linha que nos Estados Unidos surge a chamada Lender Control Liability.
mais a separação que normalmente se faz entre aquilo que é o controle societário, que podemos também chamar controle institucional, ou seja, o controle que está societariamente organizado, tal que eu disse que decorria de mecanismos do direito societário, de detenção de participações, de votos, etc. Essa separação entre o controle institucional e o controle não institucional, que é aquele controle meramente económico, este que estamos a fazer agora, não tem correspondência na realidade do financiamento societário necessariamente. E, portanto, é evidente que temos um problema, seja a solução a dos administradores de facto ou não, temos um problema para resolver. Quando é que o controle pelos credores atinge o seu máximo? Isto pode acontecer em várias situações, mas não é difícil perceber que é nas situações em que há um volume de financiamento desproporcionalmente elevado que acaba por ganhar margem a uma maior influência societária, o financiador, não é? E, portanto, o controle pelos credores normalmente atinge o seu grau máximo no caso da chamada leverage finance, e nomeadamente da mezzanine finance. Este tipo de financiamento, particularmente, enfim, quando se tem em vista a tomada de controle de uma sociedade, gera aqui uma ligação entre o fornecedor de capital e a empresa, que é claramente normal àquela que acontece no normal contrato de financiamento clássico. Estabelece aqui uma relação entre ambos muito diferente da relação habitual. E nós estamos a falar aqui concretamente, e isso permite perceber porque é que isto acontece, estamos a falar do financiamento com fundos em montante ou em volume superior àquilo que seria considerado normal para a sociedade naquelas circunstâncias. Isso gera uma dívida também superior e implica, portanto, por definição, um risco mais elevado e custos naturalmente acrescidos. E, portanto, esta forma de financiamento é uma forma de financiamento que, como sabem, se dirige normalmente à obtenção de objetivos temporários. Posso estar a pensar em aquisições, buyouts, até distribuições de lucros, mas algo que é temporário, não se prolonga no tempo. Normalmente estamos a falar de dois tipos de produtos. Podemos estar a falar dos chamados empréstimos alavancados, os leverage loans, que têm elevadas taxas de juros que precisamente refletem o juro mais elevado, o risco mais elevado, e depois temos as obrigações de alto risco, não é? As high yield ou de alto rendimento, vendo a coisa de uma perspectiva positiva, as high yield bonds ou as junk bonds, que são obrigações que são no fundo especulativas, o seu rating é inferior ao investment grade, ao grau de investimento. Nós falamos já agora em endividamento intermédio, aquilo que eu referi há bocadinho como mezzanine finance, mezzanine debt capital, como queiram, para significar a dívida que surge quase como capitais próprios. Estamos a falar, normalmente nós distinguimos os capitais próprios dos capitais alheios. Os capitais próprios são capitais que vêm dos sócios na qualidade de sócios, não têm prazo, não são normalmente objeto de reembolso, ou quando são objeto é com respeito ao princípio da conservação do capital social, não vencem juros, etc. E depois temos os capitais alheios, que bem conhecem, não é? Que têm um prazo, têm de ser reembolsados, vencem juros, provêm de terceiros exteriores à sociedade. E depois temos capitais que surgem nesta via intermédia, normalmente se fala de instrumentos híbridos, embora a conotação dos híbridos e da mezanina é um bocadinho diferente, mas na prática estamos sempre a falar de situações em que estamos numa via intermédia entre os capitais próprios e os capitais alheios. E este mezzanine finance, mezzanine quer dizer precisamente isso, não é? Estamos aqui no andar intermédio entre dois andares, corresponde, neste caso, a uma situação de quase capitais próprios. É um tipo de financiamento que se encontra precisamente a meio caminho entre a dívida externa e os capitais próprios. Não é de facto diferente dos híbridos, e na literatura jurídica, como na literatura económica, as duas expressões são usadas muitas vezes como sinónimo, como eu vos dizia. Simplesmente a conotação acaba por ser diferente, porque quando eu estou a falar de contratos, falo, regra geral, em mezzanine, mas quando falo em instrumentos negociados no mercado não costumo usar mezzanine, costumo usar o termo híbrido, mas enfim, a utilização do termo mezzanine também abrange os produtos oferecidos nesse mercado em termos privados. Portanto, em suma, porque tanta conversa, são preciosismos, ao fim e ao cabo as situações não são assim tão diferentes. Agora, o que é importante aqui nesta situação que nós estamos a falar? Estamos a falar de financiamento
muitas vezes subordinado, que é reembolsado só depois de todas as outras tranches da dívida serem reembolsadas, aquilo que se costuma chamar a dívida sénior, não é? Que é a dívida correspondente ao empréstimo clássico. Estamos a falar de dívida que tem um prazo alargado de reembolso, 5, 10 anos no limite, normalmente, e estamos a falar também de situações em que, para compensar esta subordinação, como é lógico, ninguém gosta que os seus créditos sejam subordinados e, portanto, tem que ter um juro muito mais elevado. A taxa de juros é claramente superior àquela que seria cobrada num financiamento não subordinado. Um mecanismo de controle dos credores sobre a sociedade e não pode ser neste contexto esquecido, também o da aquisição de dívida de empresas em situação económica difícil, dívida distressed. Portanto, eu no primeiro exemplo que eu estava lá a dar, da leverage loan, pode ser utilizado dos leverage loans, no fundo da leverage finance, estamos a falar de uma situação em que há uma desproporção face à situação financeira da sociedade, dos fundos obtidos. Agora estamos a falar de uma situação em que a empresa está numa situação delicada, e portanto estas empresas em situação delicada têm dificuldade naturalmente em obter crédito, e por isso fala-se muitas vezes na aquisição da dívida distressed. A expressão é usada muitas vezes com um significado pouco preciso. Aliás, se procurarem, é difícil encontrar definições de exatamente o que significa o financial distress em si mesmo. E depois também joga com insolvência e de facto é difícil encontrar uma explicação cabal. Mas para o que interessa, nós em termos gerais podemos dizer que estamos a falar de facto da dívida de empresas em situação económica difícil, que por definição são empresas que têm um risco elevado de incumprimento, e isso vale a quem aposte nelas, se quiserem, uma taxa de juros também elevada. Devido ao risco elevado de incumprimento, os investidores compram a dívida, como é lógico, a um valor inferior ao respectivo valor nominal. Muitas vezes podemos estar a falar de um desconto de 20%, 60%, 80%, e podemos estar a falar de um desconto muito elevado. E, portanto, o objetivo destes investidores, como todos bem sabem, é rentabilizar o investimento através de várias estratégias. Nós podemos estar a falar de estratégias de curto prazo, que são estratégias que implicam um horizonte normalmente inferior a um ano e que aqui a ideia é haver a revenda da dívida. São estratégias, no fundo, comprar para revenda no imediato, se quiserem, mas também podemos ter estratégias de longo prazo. Estas estratégias de longo prazo implicam justamente a aquisição pelo credor do controlo da empresa. E é por isso também que se fala no não só por isto, mas é também por isso que se fala no loan to own, emprestar a si próprio. Muitas vezes as condições apostas no contrato implicam a possibilidade do financiador, que na prática já tem um controle muito elevado, se tornar, aliás, ele próprio, através de mecanismos diversos que podemos ver, mas nomeadamente o Debt Equity Swap, tornar-se eles próprios proprietários da empresa. E, portanto, no fundo, o credor utiliza o seu poder de influência para obter a aquisição de capital em troca de dívida e dá-se este Debt Equity Swap no âmbito de um processo designadamente de reestruturação da empresa. É algo relativamente normal acontecer. Agora, aqui chegados, fácil é perceber que o poder concedido pela titularidade de dívida de alto risco é extremamente elevado e é evidente. Há aqui uma máxima, enfim, se quiserem, que é a empresa precisa de dinheiro para sobreviver, e isto é um facto elementar que cria um universo de oportunidades para o investidor em dívida distress. Portanto, além das dificuldades iniciais, cada vez que há um pedido de um waiver, de um prolongamento da dívida, do que seja, cada vez que o devedor precisa de bater à porta do financiador pedindo ou financiamento adicional ou, no fundo, um adiamento do prazo de vencimento, uma extensão do prazo, o waiver, esse financiador encontra amplas oportunidades para aumentar o controle sobre a sociedade, como é evidente. E, portanto, a medida do poder de influência vai depender das características da dívida, do montante, do tipo de dívida, dos direitos estatutários e contratuais, mas seguramente é muito elevado. Portanto, a situação dos investidores institucionais, a forma como eles atuam com o objetivo de adquirir e exercer influência sobre a sociedade, não ocorre apenas através do investimento direto no capital social,
que é a forma tradicional, não é? Se eu quero controlar uma sociedade, invisto no capital social, mas também através da aquisição da dívida dessa mesma sociedade. O que é que isto significa? Que ao lado do controlo acionista, o shareholder control, eu passo a ter o controle pelos devedores, o debt holder control. E, portanto, há aqui uma espécie de inversão daquilo que é a perspectiva tradicional do direito societário. O nosso direito societário, o nosso código das sociedades comerciais está construído para proteger os credores. Tem um conjunto de regras aplicáveis à sociedade para garantir que a sociedade cumpra as suas obrigações e respeita os direitos dos credores. Aqui é o contrário. Vai surgir a necessidade de proteger a sociedade dos próprios credores. Ora, como é que nós chegamos aqui? Quais são os mecanismos contratuais para assegurar este controle? Seja empréstimos individuais, seja empréstimos sindicados, os syndicated loans, nós vamos encontrar aquilo a que se costuma chamar, uma expressão geral e que é usada, diria, por todos, regra geral não se traduz, as traduções que eu encontro normalmente são cláusulas de salvaguarda, mas não há uma tradução espetacular, enfim. No fundo são cláusulas dos contratos que têm origem no espaço anglo-americano, são cláusulas essencialmente de origem anglo-americana, que precisamente permitem aos credores determinar contratualmente a condução dos assuntos sociais dos respectivos devedores. Quando ocorrem situações de incumprimento, passa a existir, como eu dizia, um poder para renegociar um controle ainda mais intenso. Quando eles são confrontados com devedores em dificuldade pedindo mais qualquer coisa, dizem eu dou-te mais qualquer coisa, mas em troca de. E nestas situações, e muito especialmente nesta última hipótese, mas não só, os credores assumem verdadeiramente um poder, uma posição central no governo societário das empresas, na corporate governance. Tradicionalmente, a sua inclusão nos contratos de financiamento na Europa, estas cláusulas na Europa, é muito menos frequente. Na Europa, enfim, continental, se nós pensarmos nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo no Reino Unido, é muito menos frequente encontrarmos covenants, mas encontramos também muitos, particularmente porque a influência do comércio envolvendo partes habituadas a incluírem nas transações nestas cláusulas é muito grande. E, portanto, naturalmente que estes covenants, não obstante a sua origem, acabam por se espalhar um bocadinho por toda a parte. E, de facto, o fenómeno de integração dos mercados financeiros, o processo de globalização, generalizaram amplamente todas as cláusulas com origem anglo-saxónica e nomeadamente também estes covenants. Nós normalmente distinguimos os covenants em covenants positivos e covenants negativos. Os covenants, portanto, positivos implicam obrigações de atuação, os covenants negativos implicam proibições de atuação. O que é que podemos estar a falar? Sei lá, limitações ao endividamento, restrições ao pagamento de dividendos, cláusulas de negative pledge pelas quais a sociedade se compromete a não constituir novas garantias sobre as suas propriedades, sobre a sua propriedade, limitações à faculdade da sociedade de expor dos seus ativos ou de efetuar mudanças significativas na natureza dos seus negócios, também é normal, proibições de fusão, restrições ao investimento, restrições às transações com filiais. Estas cláusulas são tendencialmente mais restritivas nos contratos de empréstimo do que na emissão de obrigações. O que é relativamente normal, porquê? Porque no caso das obrigações vai ser difícil obter o consentimento de um número elevado e disperso de grupos de investidores para a renegociação das cláusulas, nomeadamente no caso de incumprimento. Portanto, é muito mais normal encontrarmos estes covenants nos contratos de empréstimo do que na emissão de obrigações. Mas é possível aparecer em ambas as situações. Se quisermos agora arrumar um bocadinho as coisas e apresentar isto de forma sistematizada, e já agora faço a nota, às vezes para alguns é diferente ouvir e ler, eu tenho isto no artigo, mas tenho também no meu manual de Corporate Finance,
portanto provavelmente é mais fácil consultarem lá do que andarem à procura do artigo. Se bem que o artigo agora, por acaso estou a dizer isso, mas agora a revista fica a propaganda, não é? A revista de Direito das Sociedades já está toda online, portanto também pode ser fácil encontrarem lá o artigo sobre não sei como é que se chama, os criadores controladores, deveres de lealdade dos criadores controladores, acho que é isso. Se procurarem na revista, é logo o primeiro número de todos da revista 2009. Mas portanto, estava a dizer-vos, para arrumar as coisas, há um bocadinho já dei alguns exemplos, mas agora retomo isso com mais alguma ordem, se quiserem. O que é que nós podemos ter? Que tipos de covenant? Sendo que nem todos conferem poderes de controle, claro está, mas já agora arrumamos as coisas como deve ser. Podemos estar a falar de cláusulas relativas ao fornecimento de informação, que são chamados reporting covenants, que são cláusulas que exigem ao devedor a entrega de cópias dos documentos de prestação de contas, de outros documentos necessários para a monitorização da atividade da sociedade, e podemos estar a falar ainda, além do fornecimento de documentos, da comunicação, isto é também muito importante, a comunicação de eventos relevantes. Que eventos relevantes poderão ser estes? Depende do concreto contrato, depende das concretas circunstâncias, mas normalmente estamos a falar de mudanças de controle, mudanças da estrutura acionista, de factos que podem pôr em risco a satisfação dos créditos. Imaginem as cláusulas de Material Adverse Change, se bem que estas cláusulas MEC normalmente implicam bastante mais do que deveres de comunicação naturalmente. Segundo grupo de cláusulas, temos as cláusulas tendentes a garantir a solvência da sociedade, aquilo que em inglês costuma chamar os financial covenants, que são cláusulas que essencialmente têm como objetivo assegurar, como o próprio nome indica, que a empresa é capaz de pagar imediatamente a sua dívida. Portanto, tem aquilo que se costuma chamar também em inglês a cash flow solvency, a solvência no fundo, se quiserem, tesouraria, ter capacidade, ter bens que cedam as responsabilidades, o Working Capital Covenant, e que existe a solvência também em sentido contabilístico, o chamado Tangible Net Worth Covenant. Terceiro lugar, temos as cláusulas que proíbem a disposição de bens sociais, em inglês, Disposal of Assets Covenant. O interesse aqui das expressões inglesas, não só é porque elas são usadas muitas vezes, mas se alguém tiver interesse nestes temas, podem fazer pesquisas por elas, provavelmente vão encontrar boas referências online. O que é que isto envolve? Esta proibição de disposição de bens sociais envolve obviamente aquilo que literalmente todos conseguem conceber, limitações à dissipação do património, mas pode envolver também limitações às reafetações intragrupo, ou seja, à transferência de bens da sociedade devedora para outras sociedades do grupo, nomeadamente da própria mãe, para sociedades filhas, para assegurar que não se frustra os direitos dos credores tirando partido do grupo contra a sua finalidade. E depois temos as cláusulas que visam, portanto, em quarto lugar, as cláusulas que visam garantir que é preservada a identidade da sociedade devedora durante a vigência do empréstimo, chamadas Change of Business Covenant. A empresa tem uma determinada identidade, mas dentro de determinados limites, as regras societárias permitem algumas alterações e permitem alguma margem de manobra também à própria administração e não só aos sócios. Estas cláusulas o que pretendem é assegurar que não há mudanças significativas na empresa, pelo menos por iniciativa dos sócios ou dos administradores. Depois o que é que temos? As ownership clauses em quinto lugar, são cláusulas que não só, reparem, há bocadinho falámos das cláusulas que obrigavam a comunicar mudanças relevantes na sociedade, nomeadamente mudanças de controle. As ownership clauses são cláusulas que proíbem mesmo a alteração da estrutura de propriedade da empresa, ou seja, obriga a que aqueles acionistas permaneçam acionistas e que não alienem a sua participação a terceiros, portanto a ownership tem de se manter. Também podemos ter nomeadamente no caso de recuperação informal da empresa, podemos ter cláusulas que determinam modificações ao nível do órgão de gestão. Desculpa. Em seguir, temos aquilo que já falei, as Negative Pledge Covenants, que são cláusulas que impedem a constituição acho que falei, se calhar estou a confundir, de novas garantias. Portanto, eu não posso constituir novas garantias sobre o meu património. Depois, a seguir, temos um grupo importante de cláusulas, que são cláusulas que prevêem o vencimento da obrigação em caso de events of default, em caso de ocorrência de um determinado
incumprimento, sendo que pode ser o não pagamento da dívida ou pode ser qualquer outro incumprimento, qualquer outra obrigação contratualmente estabelecida. E muitas vezes também se consideram comportamentos das filiais e muitas vezes também, como vocês bem sabem, atribui-se relevância a incumprimentos cruzados. As cláusulas de cross-default são, enfim, embora aqui com algumas dúvidas, aceites generalizadamente o nosso ordenamento jurídico, quer sejam concebidas como cláusulas de vencimento antecipado, no fundo cláusulas de aceleração, quer sejam concebidas como cláusulas de resolução, ou seja, cláusulas que permitem a resolução do contrato caso haja um incumprimento num outro contrato. Por isso é que em incumprimento cruzado naquele contrato ainda não houve qualquer incumprimento e, todavia, permite-se aquilo que normalmente nós consideramos no ordenamento jurídico português que está dependente de um incumprimento grave, que é a resolução do contrato, é de haver justa causa de resolução. Mas, enfim, isto era conversa que nos levaria para outras áreas muito interessantes, mas não é o tema da aula 2. Regra geral, a antecipação do vencimento do empréstimo não aparece como uma consequência automática e não, na prática não é feita atuar pelo credor. Muitas vezes o que acontece é que é concedido um waiver e no fundo utiliza aquela oportunidade para renegociar o covenant de modo a que ele consegue cada vez mais poder na sociedade, toma cada vez mais o controle da sociedade. Muitas vezes, em vez de fazer atuar a cláusula que é altamente gravosa, o outro perante uma cláusula daquele tipo, o que é que faz? Aceita as condições. Uma justificação, como calculam, temos aqui uma realidade sensível com amplo impacto do ponto de vista da concepção da teoria da empresa e da corporate governance e, portanto, naturalmente que se procura uma explicação económica para estas cláusulas e perceber até que ponto estas cláusulas são economicamente razoáveis ou não são. Ora, uma justificação para a presença destas cláusulas nos contratos de financiamento, nomeadamente empréstimos obrigacionistas, é fornecida através de uma determinada aplicação da teoria da agência. Conhecem todos, naturalmente, penso eu, a teoria da agência, que normalmente trata da relação entre os acionistas, que são tidos como os principais, se quiser, e os administradores, que são os agentes, o principal e o agents, e o que a teoria da agência sublinha é a separação entre a propriedade da empresa dos acionistas e o controle que é dos administradores. E acho que, aliás, já falámos isto na última aula, e portanto a essência aqui será assegurar, e portanto o objetivo da corporate governance, aliás, será também assegurar que a administração, que quem tem o controle da empresa, age no melhor interesse dos proprietários, que são os acionistas, e por isso, no fundo, são estudados um conjunto de mecanismos de tipo diverso, remuneração, etc., para assegurar que há este alinhamento de interesses. E portanto aqui é uma outra aplicação da teoria da agência. A teoria da agência tem muitas aplicações e aqui surge uma outra aplicação. Esta teoria, ou esta aplicação da teoria, parte da consideração do conflito de interesses existente entre os stockholders, ou equity holders, se quiserem, e os bondholders, os titulares de capital e os titulares da dívida. Em vez de estarmos a pensar na relação administradores e sócios, estamos a pensar na relação entre titulares de capital e titulares da dívida. Ora, o que é que acontece? Acontece que muitos dos atos que são favoráveis aos interesses dos acionistas, nomeadamente a distribuição de lucros, são naturalmente prejudiciais aos interesses dos obrigacionistas. O que a Agency Theory of Control faz é assentar na premissa de que existem incentivos, em termos económicos, existem incentivos para os administradores agirem no interesse dos acionistas, aumentando os riscos de comportamentos potencialmente lesivos para os interesses dos credores. Simplesmente, de acordo com a Agency Theory of Control, estes sujeitos, os credores, antecipam este comportamento oportunista por parte dos administradores e atribuem o preço da dívida contando com isso. E, portanto, o que os acionistas fazem é pagar ex ante, quando a dívida é emitida, qualquer expropriação que possa ocorrer ex post. Como os acionistas suportam os custos da agência da dívida, acabam por ter incentivos para minimizarem os custos do financiamento. E como é que eles minimizam os custos do financiamento? Concordando, no fundo, com estas restrições que são típicas dos covenants e que provocam
os tais constrangimentos voluntários à atuação da administração, impondo comportamentos, proibindo comportamentos que em circunstâncias normais eles seriam livres de adotar ou não adotar. E, portanto, o que é que vem aqui? Vem que a influência sobre a administração se torna particularmente intensa no caso de incumprimento destes acordos. E por isso é que se fala, como eu já vos dizia há pouco, no tal loaning to own, sobretudo aludindo às situações em que o credor acaba, de facto, como vimos, por se tornar verdadeiramente o controlador da sociedade e, em muitos casos, até acionista através dos tais debt equity swaps contratualmente acordados. Eu a este propósito, leria aqui uma passagem de uma autora que é espetacular nestas matérias e recomendo vivamente a sua leitura, que é a Eilish Ferrand, que descreve o seguinte: covenants, que são restrições contratuais aos termos em que o capital é fornecido, são, num sentido lato, o equivalente em termos de financiamento por dívida, debt finance, ao controle que os acionistas têm o direito de exercer através dos votos associados às respectivas ações. Ou seja, tal como os acionistas têm o direito de voto, os credores têm os covenants. O voto assegura-as influência na sociedade, os covenants asseguram-as influência na sociedade. E, no fundo, se quiser, esta estreita ligação entre os intervenientes, apesar de ser formalmente diversa, na verdade não se distingue assim tanto da ligação que existe entre sócio e sociedade. E isto é efetivamente interessante. Agora chegamos aqui a um ponto delicado. E quem estiver, desculpa, pus isto a tremer, e quem estiver mais familiarizado com as matérias de direito societário já estará a antever aqui algumas dificuldades decorrentes particularmente de parecer haver nestes covenants algo que muitas vezes não é permitido aos próprios acionistas. E, portanto, a licitude dos covenants, pensando como é natural, nos covenants que direta ou indiretamente atribuem o controle da sociedade a uma empresa exterior a ela, tem de ser ponderada de facto à luz dos princípios, das regras societárias vigentes, sobretudo tendo em conta que o Código das Sociedades Comerciais parece adotar, ou mais do que parece adotar, adota aparentemente uma postura de restritividade no que respeita à deslocação do poder de direção social. Basicamente, eu acho que podemos, não estou a ser incorreta se disser que apenas no caso de celebração de um contrato de subordinação ou em situação de domínio total é que se concede formalmente a uma outra sociedade o poder de dar instruções à sociedade filha, no caso. Fora deste caso, a sociedade dominante está limitada no exercício do poder de influência. Eu lembro-vos, porventura não se recordarão, porque foi uma passagem entre muitas outras da aula sobre o governo dos grupos bancários, mas eu lembraria que o contrato de subordinação é uma figura que aparece prevista no Código, no artigo 493, e que corresponde a um contrato em que uma das sociedades passa a ter o poder de dar instruções desvantajosas a outra sociedade, exercendo, portanto, uma direção económica unitária que na prática é imposta à outra sociedade. Portanto, ela fica com o dever de obedecer, inclusive, às instruções desvantajosas. Isto é um caso claro em que há um poder de controle muito forte, um poder de ingerência atribuído à sociedade-mãe. No caso de domínio total, aplicam-se estas mesmas regras. Fora disto, eu nunca tenho uma autorização dada a um sócio para, no fundo, dar instruções, muito menos instruções desvantajosas. Em particular, eu chamo a atenção o seguinte: nas sociedades anónimas eu tenho um princípio que, se não estou em erro, também já vos falei, um princípio de independência da administração. O artigo 405 diz claramente que a administração só deve obediência às instruções dos acionistas quando isso esteja expressamente previsto na lei. E o artigo 373 o que faz, número 3, é dizer que a Assembleia Geral só se pronuncia em matéria de administração a pedido dos administradores. Mais uma vez, independência da administração. Em matéria da administração, sócios não se metem, ou não se podem meter. Por outro lado, se pensarem bem, e portanto estamos a falar de um terceiro, um credor, que se vai imiscuir na administração quando aparentemente nem os sócios o podem fazer. Por seu lado, os próprios acordos parasociais também não podem respeitar, lembram-se, à conduta dos intervenientes no órgão de administração, nos termos do artigo 17
Número 2, isto tudo contribui para reforçar as dúvidas sobre se os convénios que estamos a falar são efetivamente lícitos ou não. Se eu estiver a falar de hesitações, mais hesitações são justificadas se pensarmos que não existem meios de proteção semelhantes àqueles que encontramos no título 6 do Código das Sociedades Comerciais, ou mesmo no artigo 83. Isto é um aspecto muito interessante, porque o artigo 83 prevê a responsabilidade solidária do sócio que tem o direito de designar os administradores. Do sócio, não de um credor. Em todo o caso, não deve rejeitar-se, parece, a admissibilidade destes covenants, sem prejuízo naturalmente da necessidade de se verificar em termos casuísticos a compatibilidade de cada uma das cláusulas com a lei em vigor. Obviamente que há convénios que não levantam problemas nenhuns, mas noutros casos podemos dizer que já há um extravasar da autonomia privada e que deve haver aqui alguma intervenção no ordenamento jurídico. E mesmo quando facultem de facto o controle sobre a administração, na minha perspectiva não podemos dizer que esses covenants estão a contrariar o direito vigente. Pelo contrário, há lacunas de proteção, é evidente, há buracos na lei, eu não tenho nenhuma regra de proteção, mas consigo construir em termos dogmáticos, em termos interpretativos, através da doutrina, através da jurisprudência. E, portanto, tal como no controle acionista não assenta em contrato de subordinação ou em domínio total, portanto, tal como nestes casos, também no caso de controle por terceiro financiador, nomeadamente, a ausência de regulação não é sinónimo de proibição de exercício de uma influência dominante. Pelo contrário, constitui um incentivo à construção de uma proteção eficaz. É verdade que estamos a falar de um sistema que falta completamente no direito português. O direito português está totalmente pensado para a proteção dos credores, porque é normal, faz parte, é assim, sempre foi assim que surgiu o direito societário e esta é a situação normal. Agora, não podemos ignorar que muitas vezes é exatamente o contrário, são os credores que adquirem poder sobre a sociedade e, como eu dizia, quem precisa de ser protegido é a sociedade e os outros insiders, não é? Nomeadamente sócios que estejam a ver os seus interesses postergados e outros credores, naturalmente. Tendo em conta as vantagens económicas que estes covenants apresentam, e este é um ponto importante, é inequívoco que estes covenants são necessários do ponto de vista económico. Nós estamos a falar de empresas que não conseguem empréstimos sem estes covenants ou só conseguem empréstimos em condições demasiado onerosas. E, portanto, se eu for defender uma genérica ilicitude destes covenants, porque implicam para o credor uma aquisição de um poder de influência que a lei não parece, em termos sistemáticos, muito convencida a permitir, a verdade é que o que eu tenho é uma proteção paternalista do sujeito que funciona contra o próprio sujeito. A sociedade deve decidir por si qual é o seu melhor interesse, sob pena de estarmos a tentar proteger e ao tentar proteger fazemos pior. Não me parece que haja aqui qualquer fundamento para uma intervenção paternalista, mas o que nós não nos podemos esquecer, e essa é a grande lição, se quiserem, é que a licitude destes acordos não deixa de não permitir esquecer que eu vou ter de encontrar meios que limitem o poder dos credores controladores e que permitam responsabilizar os credores controladores por eventuais comportamentos danosos e ilícitos. Ou seja, o facto de eu não dizer que genericamente estes covenants são ilícitos não significa que toda e qualquer atuação seja permitida. A influência, vamos só pôr aqui as coisas em termos claros, a influência que eles podem levar a cabo sobre a administração e eventualmente os próprios acionistas, sobre os próprios acionistas, faz com que a sua posição se aproxime de facto, acho que isso já ficou claro nesta fase, de forma muitíssimo intensa daquele que é a posição de um acionista controlador, do administrador, não é? Já há bocadinho falávamos do administrador de facto, agora falo do acionista controlador. Qual é a diferença entre um acionista que tem mais de 50% do capital social ou a maioria dos votos, por exemplo, e um credor que, através destes covenants, consegue decidir tudo o que é feito da sociedade, porque nada é feito sem lhe bater à porta a perguntar, formal ou informalmente, a perguntar se pode, ou é ele designadamente a mandar fazer.
diga-se que isto é legítimo ou não é legítimo. Se eu disser que é ilegítimo, estou a prejudicar a própria empresa. Portanto, assentando na legitimidade genérica dos covenants, eu não posso ignorar que estamos a falar de alguém que tem um poder de influência sobre a sociedade e que não há regras legais aplicáveis. Nomeadamente, a qualificação como administrador de facto é difícil. Há bocadinho estava aqui a olhar a ver se tinha aí a tese do professor Ricardo Costa sobre o administrador de facto, é uma coisa assim grossa para explicar que os requisitos são imensos, a dificuldade de qualificar alguém como administrador de facto é imensa, mas é necessário muitas vezes encontrar outros meios de proteção, e a equiparação ao acionista controlador é interessante, mas não resolve todos os problemas, sobretudo porque não há propriamente um regime legal para o acionista controlador. Em todo o caso, esta equiparação é muito relevante, nomeadamente, eu até estava aqui à procura ver se tinha copiado para aqui, para as minhas cábulas, um apontamento, uma frase clássica que se cita sempre nestas ocasiões da gíria, que é: se eu tiver um financiamento de 1000, tenho um financiador; se eu pedir um financiamento de 1 milhão, tenho um sócio. A ideia é precisamente essa, é da gíria, mas é precisamente isso. Quando eu peço um financiamento muito elevado, sobretudo em proporção com as minhas condições financeiras, eu estou, obviamente, a associar ao meu negócio alguém que vai querer interferir nele porque vai querer controlar o seu investimento. Se eu peço um investimento de 1, essa pessoa está confortável com os meios normais de defesa. Se eu peço um investimento de 1 milhão, essa pessoa não está certamente interessada em investir, nem está confortável com os meios normais de defesa. E, portanto, vai querer impor restrições, vai querer impor comportamentos, vai querer garantir o controle daquela empresa e, no limite, vai querer assumir formalmente esse controle através de trocas de dívida. Em alguns casos já está planeado ex ante, em outros casos são as condições do momento que propiciam esse aumento do controle. E, portanto, seguramente que o facto de o controle ter uma fonte económica, uma fonte financeira no caso, não significa que os problemas sejam menores do que são noutras circunstâncias. Eu, pelo facto de dizer que não se aplica o artigo 486, não estou a dizer que não há um problema. Aliás, pouco adiantaria dizer que se aplica o 486, porque o 486 na verdade não tem nenhum regime para o controle. Portanto, como é que eu posso, se quiser, tutelar aqui os sujeitos em causa? Como é que eu os posso tutelar? Posso tutelá-los da seguinte maneira: posso dizer que, na minha perspectiva, enfim, estou a saltar aqui muitas teorias possíveis, se vocês tiverem interesse podem investigar isso. Há aqui várias teorias, nomeadamente no ordenamento norte-americano, portanto em língua inglesa perfeitamente acessível, podem pesquisar isso online. Nós podemos dizer que existe uma ligação especial, isto é uma importação da doutrina germânica de Sonderverbindung, há uma ligação especial, um vínculo específico, um vínculo que liga o credor controlador e a empresa devedora. Este vínculo que liga as duas empresas, que corresponde a uma ligação especial, é equivalente em termos quantitativos e em termos qualitativos à relação que existe entre o acionista controlador e a sociedade. O que é que isto nos permite? Permite-nos dizer que, tal como existem deveres de lealdade decorrentes do princípio da boa-fé entre o acionista e a sua sociedade, e esses deveres de lealdade são, inclusive, incrementados pela posição de controle em que está este acionista, também em relação ao credor, e existem deveres de lealdade que extravasam os normais deveres de lealdade do artigo 762, número 2, são deveres no exercício da relação obrigacional, e estamos a falar de deveres societários de lealdade a serem impostos aos credores, porque atuam como insiders, atuam em termos equiparáveis a um verdadeiro acionista controlador. Agora, evidentemente que se poderá perguntar qual é o grau de controle exigível para a colocação dos credores controladores numa posição equivalente à dos acionistas que são insiders. Isto tem sido muito estudado, o ordenamento americano, aliás, é uma forma de colocar a questão que para nós não nos é tão familiar, mas no direito americano isto aparece muito, sobretudo para saber se pode sujeitar os créditos destes credores controladores em caso de insolvência, quando o dinheiro não chega para todos. A pergunta é: será que eu devo tratar estes credores que tiveram a oportunidade de manipularem, por assim dizer, a sociedade a seu favor em sua vida, se devemos, no fundo, permitir-lhes que sejam pagos em igualdade de circunstâncias com os outros, ou pelo contrário, se deve haver uma subordinação dos seus créditos?
aquilo nos Estados Unidos é qualificado como a equitable subordination, a subordinação equitativa, no caso de insolvência, portanto. E esta é uma das utilidades muito grandes desta lender liability, e em alguns casos os tribunais dos Estados Unidos já aplicaram esta ideia. No fundo, foi considerar que, tal como os créditos, vocês sabem que os créditos dos acionistas são subordinados, e portanto como ele se comporta, este credor se comporta como um acionista, verificam-se as mesmas razões de ser da subordinação dos créditos dos acionistas, que são essencialmente, no fundo, a presunção de que ele já tirou partido de alguma forma da sua participação na empresa e, portanto, não está a ser prejudicado assim tanto, e também a ideia de uma maior perigosidade da sua conduta. Portanto, estas duas situações estariam verificadas. Portanto, em suma, fazendo aqui uma síntese, os bancos, quando eu digo os bancos, estamos a falar de quaisquer financiadores, podem, em determinadas condições, em determinadas circunstâncias, particularmente perante empresas em situação económica difícil ou empresas que, por razões conjunturais, precisam, por exemplo, de um financiamento com fundos superiores àqueles que são considerados normais para as suas características, podem adquirir e introduzir cláusulas nos contratos sociais, os chamados covenants, que facultam um controle sobre a empresa equiparável ao controle acionista, controle esse que é ainda mais enfatizado, incrementado no caso de renegociação dos empréstimos e que muitas vezes, inclusivamente, termina com a transformação dos créditos em capital através de equity swaps. Em todo o caso, o importante é, perante a equiparação que existe entre a situação do credor e a situação de um acionista controlador, o poder de influência de um credor e o poder de influência de um acionista controlador, o importante é não certamente dizer que o empréstimo com os covenants é ilegítimo, com a posição dos covenants é ilegítima, mas sim encontrar mecanismos de proteção dos diversos sujeitos e eventualmente responsabilização em caso de violação de deveres. Pessoalmente, a via dos administradores de facto não é uma via que me pareça a mais interessante, tal como em geral os acionistas controladores não é fácil qualificá-los como administradores de facto, também não será fácil qualificar um credor como administrador de facto, mas já não será difícil construir a ideia que aquele contrato tem características tais que implica poderes de ingerência societárias tão grandes em que faz com que os deveres de lealdade, os deveres de boa-fé já não sejam apenas os normais deveres de boa-fé do artigo 762, número 2, mas sejam sim verdadeiramente deveres de lealdade societários equiparáveis aos deveres de lealdade que têm os acionistas controladores, que por sua vez são equiparáveis aos deveres de lealdade dos administradores controladores. Evidentemente que eu não estou aqui a desenvolver este tópico da lealdade, que daria panos para mangas, mas na perspectiva da generalidade da doutrina está assente hoje que não só os administradores têm deveres de lealdade societários, como os próprios acionistas, sobretudo os maioritários, mas também os minoritários, tendo em conta a sua posição naturalmente nem sempre equiparável, mas podem, por exemplo, formar minorias de bloqueio, etc. Os acionistas minoritários, eles próprios têm deveres de lealdade, mas sobretudo os acionistas controladores. E além deles também os credores controladores. No fundo é aqui dizer que os deveres de lealdade percorrem todo o sistema e todos os sujeitos em virtude da qualidade funcional, se quiserem, de titulares do controle. Agora, perguntam, isto é bancário? O bancário é pura e simplesmente o suporte fáctico, o suporte factual. São as cláusulas apostas nestes contratos que facultam este suporte. E, portanto, esta Lender Control Liability que foi desenvolvida também dá ideias para o desenvolvimento de teorias paralelas noutras áreas. Eu dei-vos o exemplo da franquia, mas há outras, o contrato de licença, etc. Há muitos exemplos possíveis. Isto dito termina, enfim, agora abrir-se-ia tempo para algum debate, para alguma troca de ideias. Eu espero não prejudicar muito a vossa aprendizagem, eu sei, faço um pedido genuíno de desculpas por esta alteração, sei que não é o ideal não termos esse momento de interação, mas se chegaram até aqui e conseguiram ouvir a aula toda, um convite especial a que, se tiverem alguma questão, evidentemente a coloquem. Mais uma vez posso repetir o meu e-mail, a.perestrelo.oliveira@gmail.com, fica à vossa disposição. E agora sim, ainda
última vez ainda disse que vos ia voltar a encontrar, espero voltar-vos a encontrar em muitas iniciativas do CIDP, o que significa evidentemente que espero que estejam a acompanhar com gosto este curso de Direito Bancário, que tem um programa muitíssimo interessante e tem tido muito sucesso ao longo dos tempos, mas neste caso a despedida é até um próximo curso ou até uma próxima conferência ou qualquer outra oportunidade. Não posso dizer que espero que seja presencial, porque isso significaria provavelmente que seria daqui a mais tempo do que o desejável, portanto até uma próxima oportunidade virtual. Muito obrigada a todos.